Bom dia, meu nome é Tatiana Forster, eu sou jornalista, sempre fui jornalista, né, a vida inteira. Sou enxetana também. Em 2019, 2018, eu resolvi fazer uma pós-graduação na área de gastronomia, e mais por curiosa, na verdade, que eu sempre fui muito feliz no jornalismo, realizei todos os meus sonhos na área do jornalismo. Fui apresentadora, repórter, sempre gostei de escrever. Desde a época do colégio, nunca me imaginei fazendo outra coisa. Mas daí eu fiz essa pós-graduação e comecei a postar algumas coisas, né, no Facebook. Na época eu usava o Facebook. E aí algumas pessoas começaram a perguntar: tu faz evento, Tati? Daí eu digo: faço, né? Comecei a fazer algumas pequenas coisas, principalmente para os amigos. Eu já gostava muito de cozinhar. E daí comecei em 2019, já tinha feito a pós-graduação. E aí comecei já a fazer um monte de evento. Eu pensei: e se eu largasse tudo e começasse a me dedicar à gastronomia? Será que daria certo? E aí dei esse peitaço, digamos, né, aos 43 anos, larguei tudo, fui para a praia, para o Rosa, abri um restaurante de verão, como se fosse a minha prova de fogo, né? Vamos ver se é isso que eu gosto mesmo. Foi super legal, uma experiência ótima. E aí voltei e em março veio a pandemia. E eu pensei: mas quando mesmo que eu quis abrir uma empresa? Quando mesmo que eu quis cozinhar na minha vida? Por que eu quis largar tudo, né? E eu fiquei muito arrependida, muito mesmo, com muita vergonha. Vergonha da minha família, vergonha dos meus filhos, vergonha dos meus colegas de trabalho, né? Tinha me despedido de todo mundo, tinha me despedido daquela vida para começar uma vida nova. E aí, a partir ali de março, eu não sabia mais o que fazer, porque todos os meus planos tinham ido por água abaixo. O meu sonho tinha se tornado um grande pesadelo. E um dia minha filha chegou para mim e disse: mãe, eu não aguento mais te ver no sofá. Né, eu só via Netflix, eu não sabia o que fazer realmente. E aí ela disse: quem sabe tu faz umas marmitas, e eu faz um cardápio, eu mando para minhas amigas, vamos fazer alguma coisa. E aí eu comecei a cozinhar em casa. Eu tinha poucos clientes, né, mas tinha muitas encomendas. E eu comecei a fazer marmita em casa. E logo em seguida, uma amiga minha me disse: Tati, tu não faria uma caixa com alguma coisa dentro que tu quiser, mas eu queria dar para uma médica minha. E eu disse: faço. Daí fui comprar uma caixa de papelão, porque ainda tinha alguns lugares, né, que nem supermercado, alguma coisa assim de comércio voltado para alimento, tinha aberto. Eu comprei uma caixa de papelão, fiz com algumas embalagens, eu tinha algumas coisas em casa, fiz tipo umas panqueca americana com cobertura e tal, mandei para a médica. A médica adorou, porque ninguém estava recebendo nada, ninguém ainda estava fazendo caixas e tal. Porque tudo fechou, né? E eu acho que eu fui uma das primeiras assim que começou a fazer entrega até aqui em Porto Alegre, porque eu estava desesperada, precisava ganhar dinheiro, né? E a maioria do comércio, quem tinha restaurante, que tinha entrega, todo mundo fechou completamente. E eu precisava fazer alguma coisa. Então, essa médica disse assim: Tati, a minha enteada, ela vai fazer aniversário e ela está muito triste porque não vai poder comemorar. Ela tinha, acho que, 10 anos para ir. Tu não faria uma caixa com um bolinho, uns brigadeiros, um cachorrinho quente? Eu digo: faço. E eu já estava pensando em fazer alguma coisa para o Dia das Mães. Então, eu já tinha encomendado, porque a sogra da minha filha já trabalhava com eventos e tinha o contato de quem fazia caixas sob medidas, acartonadas. Daí a gente ligou para ela, pediu para fazer uma caixa sob medida. Então, a gente já tinha essa caixa. Eu disse: olha, eu tenho uma caixa, que era para o Dia das Mães, mas eu posso fazer para ela.
uma caixa cara, porque daí eu achava tudo caro, né? Eu não tinha dinheiro, então eu achava tudo caríssimo. Mas ela era médica e queria muito presentear a enteada. Não, Tati, pode fazer sem problema. Fiz a caixa com balões, também super um chapéuzinho, tinha umas bexiguinhas, botei dentro, velhinha, tudo. E ela postou no Instagram, que eu nem usava muito o Instagram. E alguém viu a caixa. E disse, Tati, tu faz caixa de aniversário? Eu digo, faço. Aí ela disse, eu vou presentear uma pessoa que é super importante, é influenciadora. Eu nem sabia direito que era influenciadora. E ela é influenciadora e tal. E eu fiz a caixa. E era a Titi Herman, que eu até encontro até hoje. A Titi, eu digo que ela é minha fada madrinha. Porque ela recebeu a caixa, fez muitos stories. E tinha um adesivo na caixa. Ela disse, olha, quem é essa aqui? Chefe Tati Foster. E postou, dizendo que tinha amado a caixa, que não sabia ninguém que fazia uma caixa daquelas. E eu comecei a receber muitos pedidos de caixa de aniversário. Muita gente começou a me seguir e eu comecei a vender muita caixa. E aí fiz a caixa do Dia das Mães. Vendi muitas caixas para o Dia das Mães. Depois teve a caixa do Dia dos Pais. Enfim, teve caixa para o Dia dos Namorados. E, paralelo, eu comecei, então, logo lá por final do ano, a fazer eventos pequenos, que já estavam sendo, então, permitidos, né? E, enfim, eu não parei de trabalhar um dia na pandemia. Um dia. E, lá pelas tantas, eu cheguei para minha filha e disse, Amanda, eu preciso que tu me ajude, né? Porque ela fazia estágio de direito. Eu disse, tu não quer ser minha sócia? Porque eu precisava de alguém da minha confiança, alguém que estivesse ali no dia a dia comigo, que entendesse no meu negócio, né? E que tivesse uma visão. E ela topou. E esse foi um grande aprendizado que eu tive, né, na pandemia também, e no meio de estudo, de empreender, o como é importante ter pessoas, né, do teu lado, de confiança, de pessoas que estão alinhadas contigo. E eu aprendi também, né, que na minha geração, né, que eu sou bem mais velha que vocês, e na geração principalmente dos meus pais, né, os jovens, na minha mais, com certeza, meus pais me ouviam bastante, né, mas dos meus pais, por exemplo, o jovem não às vezes nem dá muita opinião, né. E eu acho que, principalmente a geração de vocês, que com internet, com tudo que está à disposição, já quase que nasce com muito conhecimento, né? Então, essa troca, ela é muito importante. Eu dou muito valor. O André, que tá no mesmo ano de vocês, e desde quando ele era pequeno, a Amanda, né? Essa troca de conhecimento que vocês sabem hoje é muito valioso, muito importante, né? Então, acho que foi muito importante, foi muito bom para mim ter a minha filha do lado com todo esse conhecimento. Mas, obviamente, empreender não é fácil. A gente trabalhou muito, né? Foram noites em claro. Ali no Dia das Mães foi esse primeiro ano, depois no segundo ano, no terceiro ano sempre teve o Dia das Mães, sempre teve o Natal, sempre teve noites e noites sem dormir, né? No Dia das Mães ninguém quer receber uma caixa ao meio-dia, né? O pessoal quer surpreender a mãe. Então, na verdade, o pessoal quer receber a caixa às 7 da manhã, às 8 da manhã, né? Às 9 da manhã. Então, para isso, a gente tem que estar fazendo algumas coisas um dia antes, outras às 4 da manhã, às 5 da manhã. Então, logo no início, a gente começou a fazer em casa, mas no primeiro ano a gente já teve que alugar um lugar, que era a cozinha de uma padaria, que elas praticamente não estavam usando. E assim, era uma padaria, era em Petrópolis, só que não tinha ninguém na cidade. Então a gente morria de medo de chegar na padaria, a gente dizia que a padaria era mal assombrada, ela tinha 2 andares, a gente morria de medo de entrar e de sair, porque a gente chegava lá de noite. Então assim, a gente passou por muitos perrengues, mas a gente também ajudou muita gente ao longo assim dessa caminhada, empregou muita gente. Na pandemia tinha muita gente também que mudou de profissão ou que estava desempregada, que estava sem trabalho. Então, assim, o transporte das caixas a gente não podia fazer de moto, né? A gente fazia de carro. Então, tinha um grupo de mulheres que fazia transporte de crianças no colégio, que estavam todas desempregadas, e não sei como que a gente chegou nelas, então elas faziam o transporte para a gente. E mais outras pessoas que passaram pelo nosso caminho, outras estão até hoje, que nem eram da área de gastronomia,
Então, essas coisas também do empreendedorismo é muito bom saber que a gente cria uma cadeia, né, de, enfim, de emprego, né, de que todo mundo acaba se ajudando. Mas, enfim, não foi fácil, né, mas foi muito bom. E hoje, então, a gente, depois de alugar essa casa na padaria, a gente foi para, ficamos 1 ano nesse lugar. Depois a gente teve que ir para um lugar maior e mais profissional. E foi tudo assim muito pé no chão, né? A gente nunca precisou fazer empréstimo, a gente nunca precisou pedir dinheiro emprestado. Todo o dinheiro que a gente recebia, a gente colocava no negócio, né? Então, acho que empreender também é pensar com cuidado, né? Porque às vezes a gente vai coloca todas as fichas, né? E acaba, às vezes não é sempre, a gente às vezes tem tudo planejado e não dá certo. E então acho que tem que ter também esse cuidado de ir um passinho de cada vez. Eu estava com muito medo, né? Porque já tinha dado errado, já tinha tudo para dar errado. E depois então a gente alugou esse segundo lugar. E hoje a gente alugou uma casa, né, que já vai fazer, a gente está no 2º ano, e a gente reformou a parte dos fundos, construiu uma cozinha, que a gente construiu nossa cozinha profissional, então, que é onde a gente faz toda a pré-produção dos eventos. A gente faz eventos hoje para 100, 300, 500, 1.500 pessoas, que a gente fez ano passado. Então, a gente faz casamento, formatura, aniversário. E a gente realizou muitos sonhos também ao longo desse caminho. Eu ganhei prêmio Melhor Personal Chef em 2021, 22, 23, 24. Espero esse ano ganhar de novo. E eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive é que não importa em que idade a gente comece ou recomece, né? A gente sempre pode começar, a gente sempre pode começar do zero, né? Quando a gente acha que é o fim, pode ser o começo de uma nova história, uma nova trajetória. E hoje, apesar de ter começado lá com 43 anos, hoje eu sinto assim que eu vivo uma nova vida. Eu estou realizada, eu nunca tive tão feliz de ter tomado essa iniciativa, de ter largado tudo para trás, e que vendo hoje, né, onde eu quero conquistar muito mais, né? Eu acho que eu estou só no começo, vai fazer esse ano faz 5 anos que eu comecei nessa nova profissão, mas eu vejo que a gente nunca está preparado para o que está por vir, né? A gente é sempre uma surpresa, né? E que para mim foi uma ótima surpresa. Tinha tudo para dar errado, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, se para mim foi, para vocês que estão começando, tenho certeza que só coisas boas podem acontecer. Então, muito obrigada.